Olá, meus amores! Sejam todas muito bem-vindas a mais um encontro aqui na minha casa. Sejam bem-vindas. Pega aí seu cafezinho, pega o seu chazinho, puxa a cadeira e fique à vontade. Deixa eu colocar aqui para vocês o que nós vamos falar hoje. Bom dia, Rita! Bom dia, Soraya! Bom dia, Fran! Bom dia... Quem mais? Bom dia, Tamires! Primeiro dia que eu consigo vir ao vivo. Se vier uma vez, acabou. Veio uma vez, vai querer vir sempre. Aleluia! Deus queira que seja assim, né? Pelo menos estamos fazendo tudo para que seja tão maravilhoso que vocês queiram vir todas as manhãs. Então, vamos lá. Seguinte. Antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu pensei nesse tema com muito carinho. Com muito carinho e baseado... Eu até tinha falado um outro nome, né, de título ontem, mas depois eu fui pensar que... mas vai seguir a mesma lógica da aula, tá? Ontem eu tinha falado que a gente falaria sobre... se casamentos ruins podem, de fato... podem realmente se tornar um casamento bom, tá? E aí, depois eu fui pensar, né, sobre o que as mulheres, qual é a dor dessas mulheres que me acompanham, qual é a dor das mulheres que entraram para as minhas mentorias, que entraram para os cursos que eu já ofereci, até aqui, né, para as mulheres que lá na época de consultório, voltava para a segunda sessão, para a terceira sessão, o que era dor? O que era isso que ela... qual era a principal dor que elas carregavam? E uma das perguntas que eu sentia que elas se faziam, uma pergunta que nem sempre veio de forma muito explícita na caixinha, né? Nunca veio de forma muito explícita lá nas sessões do consultório, mas que eu sentia que ficava ali acompanhando aquela mulher por vários e vários encontros, era essa pergunta que eu acabei de colocar aqui, que é: será que eu nunca serei feliz no meu casamento? E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre esse movimento de vida, essa jornada de vida dentro da vida a dois. Então vamos lá. Eu estou falando aqui com mulheres muito maduras, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque se vocês não o fossem, vocês não estariam aqui. Eu sei que pela manhã, na vida de uma mulher casada, de uma mãe, de uma mulher que trabalha, eu sei que pela manhã são tantas demandas, né? Especialmente para uma mulher que está em sofrimento, às vezes falta energia para sentar, para estudar. Então, eu sei que se vocês estão aqui é porque tem uma coisa aí chamada maturidade. Essa maturidade é o que nos faz fazer aquilo que é preciso, antes de fazer aquilo que a gente quer. Então, talvez muitas de vocês gostariam hoje de estar viajando de férias, de lua de mel, gostaria de estar na cama até mais tarde, porque a tristeza é muito grande, gostaria de negar a realidade, para que eu vou aprender mais sobre casamento, né? Eu sei que quando a gente tá mal, muitas vezes essa é a vontade do nosso ego, muitas vezes nosso corpo parece que nem responde aquilo que a gente precisa fazer, mas quando a gente é adulta, quando a gente é madura, a gente faz primeiro o que é preciso e depois aquilo que eu quero fazer, tá? Então, já fica uma dica aí. Marido que faz primeiro o que ele quer, ao invés de fazer o que é preciso, isso é um grande sinal de imaturidade, tá? Então, o que acontece? Quando a gente... Marcela, eu vou printar sua pergunta aqui, depois a gente faz uma aula sobre esse tema, tá? Aliás, quem tiver pergunta hoje, coloca embaixo assim... onde tem um balãozinho com ponto de interrogação, coloque as dúvidas de vocês nesse pontinho de interrogação, porque aqui vai se perdendo, né? Conforme a aula vai acontecendo e outras mensagens vão chegando, as mensagens vão se perdendo aqui, porque eu não consigo ficar lendo, senão eu me desconcentro. Coloca no pontinho de interrogação, que ao final da aula eu printo todas e eu aproveito essas perguntas de vocês para fazer aulas ao vivo aqui, para fazer temas, tá bom? Então, voltando aí ao assunto. Por quê? Porque hoje eu não consigo tirar dúvidas. Primeiro porque é uma aula temática.
né? Então eu quero muito falar com vocês sobre essa questão do será que eu nunca serei feliz no meu casamento? E também porque hoje eu tenho que encerrar aqui pontualmente 8h30, porque 8h30 eu tenho encontro com as minhas alunas da mentoria 5D, tá? Então hoje eu terei que ser, inclusive, se a tia Marisa 8h30 tiver, né, engatada aí a primeira e tiver acelerada, vocês podem me dar o grito aqui pra eu não me atrasar lá com as meninas às 8h30. Mas eu pus relógio de despertar hoje, pus relógio no pulso, vamos ver. Então, a mentoria é fantástica, né? Obrigada, Érica, pelo feedback. Inclusive, quem não faz parte, que faça, tá? Muito em breve. Pois bem, então quem tem dúvida, quem quer quem quer que eu sugerir algum tema, sempre coloque no pontinho de interrogação aqui, que fica fixado aqui embaixo, porque depois eu aproveito, tá? Um dos melhores investimentos que fiz na minha vida, ó. Quem tá dizendo é a Érica, tá? Obrigada, minha querida. É maravilhosa mesmo, né? No meu coração tem um lugar muito especial pra esse trabalho. Próxima turma 31, hein? Olha aqui, fui aluna e mudou minha visão. Ah, coisa maravilhosa! Vocês deem testemunho, viu, meus amores? Deem testemunho. Marisa, ainda não sou da mentoria. Será que a mentoria é pra mim? Antes de entrar na mentoria, participa da imersão que vai ter dia 7. Mais tarde eu falo pra vocês sobre ela, tá? Sou da mentoria e estou amando. Ah, maravilhosa, doutora Camila. Show de bola. Muito obrigada, viu, pelos testemunhos. Espero vê-las sempre por aqui com essa mesma alegria de ter se tornado aluna. Pois bem, então vamos voltar. Marisa, será que eu nunca serei feliz no meu casamento? Primeiro ponto, se vocês estão aqui é porque vocês têm maturidade. Por terem maturidade, então quem não tem vai sofrer na aula de hoje, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês têm essa maturidade. Significa que está no ápice da maturidade? Não, não significa, porque o ápice da maturidade a gente alcança quando a gente está morrendo, né? Significa que tem muito que ser trabalhado aí em termos de maturidade? Significa. Significa todo dia, um dia você descobre que você era imaturo em alguma coisa, né? Por isso que a velhice, ela traz, né, essa coisa da sabedoria. Por quê? Porque todo dia você aprende alguma coisa e amadurece um pouquinho. Mas estou partindo do pressuposto que eu estou falando para mulheres maduras. Portanto, eu vou jogar a real sobre essa história de ser feliz no casamento, tá? Marisa, será que eu nunca serei feliz no meu casamento? Se você tem essa pergunta, talvez seja porque você esteja vivendo uma coisa chamada looping. Looping. Presta atenção nisso que eu vou falar para vocês. Alunas, nunca falei disso dessa forma para vocês, tá? Eu sempre falo disso de uma outra forma. Hoje eu vou falar de uma forma tão simples, porque tem muita gente que tá chegando aqui, não tem o conteúdo que vocês têm. Então eu vou falar de uma forma muito simples. Quando uma pessoa, não precisa ser uma esposa, quando uma pessoa está vivendo em loopings, eu vou desenhar aqui para vocês, que eu sou excelente de desenho, só que não, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que é o looping, mas vocês sabem que vocês já devem ter visto montanha-russa, né? Isso aqui, ó, looping, aqui, ó, looping. Aí vem aqui, vem outro looping, aí ela volta pra cá, sabe? Ela fica nisso aqui. Quando ela fica nisso aqui, nesse looping eterno, ela costuma ter essa sensação de que nunca vai ser feliz no casamento. O que é esse looping? É quando as coisas não são resolvidas. A poeira embaixo do tapete, por exemplo, é um looping. Então, por exemplo, ela vê uma mensagem ali do marido no celular, o marido mandando mensagem para uma outra mulher, e aquilo abre um looping na cabeça dela. Você está sendo traída ou você vai ser traída, e aí ela coloca isso embaixo do tapete. De repente, aquela mensagem se torna... Aliás, vamos começar pela curtida. O marido curtiu uma mensagem e ela ficou com aquela sensação. Aquilo abriu um looping na cabeça dela. Não existia aquilo na cabeça dela de, ué, não é possível, será que eu tô sendo traída? Aí ela põe isso embaixo do tapete. De repente, ele manda uma mensagem. E ela vê que ele mandou uma mensagem. Então agora não é só curtida, agora é uma mensagem. Então ela volta naquele looping.
estou sendo traída, estou sendo enganada, assim como a minha mãe foi, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, todo homem engana, ela começa a ficar nesse looping. Aí ela não resolve, o que acontece? E ela não resolve porque ela é boba, porque ela gosta de sofrer? Não, ela não resolve porque ela não sabe como resolver. Aí ela acha que se ela falar pro marido, eu vi o que você fez, olha, você precisa me respeitar, eu sou íntegra com você, honesta, seja honesto comigo. Ela acha que falar isso vai resolver, não vai. Aí ela entra num outro looping. Será que eu tenho que investigar? Será que eu tenho que ficar no pé? Será que eu tenho que ignorar? E aí cada amiga fala uma coisa. Tem amiga que fala, amiga, quanto mais você ficar no pé, pior fica. Tem outra que vai falar, quem procura acha. Se eu fosse você, ia cuidar da sua vida, larga isso pra lá, faz de conta que não é com você. Quem tá perdendo o céu é ele. E aí fica nesse looping. Aí ela vai e volta na ideia, ela fica zonza. Aí, ao mesmo tempo, tem outra que fala, pelo amor de Deus, tem que ficar no pé. Aí vem outra, que é mais extremista ainda, você tem que contratar um detetive particular. Como assim você vai largar? É seu casamento. Aí chega a Marisa e fala outra coisa, você tem que mudar sua postura, você tem que saber chegar, você não adianta chegar pedindo pra mudar. Você realmente tem que gerar alguma emoção, você tem que mudar sua postura, você tem que saber se posicionar com firmeza e com amor. Tem que compreender o que tem por trás desse movimento dele de estar colocando a família em risco. Cada um fala uma coisa. E aí o que acontece? Na maioria das vezes, a mulher, ao invés de definir, eu vou lutar pelo meu casamento, ou eu vou desistir do meu casamento, ou eu vou fazer o que a Marisa está falando. Não vou fazer o que a Marisa está falando. Eu vou fazer o que, sei lá, o João tá falando para fazer. Ao invés dela pegar uma coisa e fazer até dar certo, o que ela faz? Ou ela pega um pouquinho de cada coisa, ou então ela fica tão perturbada, com tanta informação, e muitas vezes informações que se desencontram. Você sabe o que acontece? O que acaba acontecendo? Ela entra de novo em outro loop. E aí, gente, nisso já se passou 1 ano, já se passaram 3 anos, e ela nesse looping. Então, realmente, quando a gente está em looping, é que nem emagrecimento. Precisa emagrecer. Aí vai no nutricionista e acha que aquela dieta é horrível, não adaptou a dieta. Aí vai no outro nutricionista, o outro nutricionista agora, ele é a favor de outra coisa. Aí entra naquela outra dieta, naquele outro estilo de dieta. Aí também não se adapta ou não tem o resultado que quer. Aí começa a tomar as canetinhas, usar as canetinhas. Aí também não resolve, gastando um dinheirão. E aí fica nesse looping eterno de perde peso, ganha peso. Perde peso, ganha peso. Só piora o peso porque só piora a autoestima. E são esses loopings que fazem com que as pessoas não tenham sucesso e não encontrem a felicidade. Então, você vai ser feliz no seu casamento quando você sair dos loopings. Anota isso no seu caderno. E quais são os loopings que você está vivendo na sua vida? Depois dessa aula, para refletir. Porque geralmente não é só no casamento que a gente entra em looping. É looping com dinheiro. É esse vai e vem, né? O ficar girando, dando voltas, ficando zonza com tanta informação, falta de clareza, falta de um caminho claro para você. Simplesmente pega aquele caminho e faz aquele caminho até dar certo. Até dar certo. Então, todas as vezes da minha vida em que eu peguei um método e fiz aquele método, fiz o arroz com feijão muito bem feito. Por exemplo, quando eu vim aqui para o marketing digital, já era essa loucura de cada um fala uma coisa, cada um fala que o algoritmo funciona de um jeito. Enquanto eu não peguei um mestre, um professor, e segui só o que ele falava, aí eu parei de seguir um tanto de gente que falava esse tanto de coisa, parei de comprar aquele tanto de curso e comecei a fazer o que o meu professor ensinava, porque ele tinha alunos que tinha chegado onde eu queria chegar. Então pronto, se uma pessoa tinha chegado onde eu queria chegar, era só eu colocar aquele método para funcionar para mim. Dito e feito. Foi quando a gente explodiu aqui na internet. Então, quando você faz isso, quando você sai dos loopings. Então eu ficava no looping, eu tinha o caderninho do professor tal, eu tinha um caderninho do outro professor tal, e estava pronta para comprar outro curso do outro professor, porque todo mundo falava coisas interessantes. Coisa interessante todo mundo fala. E o dia que eu decidi, falei, gente, então eu vou pegar isso aqui e vou fazer isso aqui. Eu saí do looping.
E aí, ao invés do looping, então ao invés disso aqui, que isso aqui, olha aqui, ó, o meu looping é falta de determinação no financeiro, marido e eu. A ideia é que vocês identifiquem quais são os loopings dentro do casamento de vocês, na vida de vocês. E dentro do casamento, quais são os loopings eternos? Sei lá, eu tenho dificuldade de me posicionar. Não, a minha dificuldade com meu marido é que eu não sei conversar com ele. Não, a dificuldade dentro do meu casamento é de ser respeitada, de ser ouvida. Meu marido, eu falo por um ouvido, sai pelo outro. Ontem eu respondi uma caixinha de uma moça, que eu sei que ela tá muito em sofrimento. Ela disse, o meu marido é muito carinhoso comigo e eu não consigo retribuir. Esse é o looping, ela foge dele. Ela foge dele. Enquanto ela não curar na ferida, isso, o que vai acontecer? Ela sempre vai se... Olha o looping. Eu sei que se eu continuar assim, eu vou perder meu marido. Eu tenho consciência disso. Abriu o looping. Ela tem consciência. Aí ela se programa. Ela fala, não, eu prometo que a próxima vez que ele vier me tocar, eu vou ceder, eu vou ficar quietinha, eu vou receber o carinho dele. Aí ele vem tocar, ela esquiva. Aí naquele dia ela tá mal de TPM. Aí no outro dia é porque ele foi grosseiro pela manhã. Cada hora é uma coisa que abre esse looping. E contra esse looping, ó, vocês estão vendo o desenho? Eu fiz com uma caneta fininha, mas acho que dá pra ver aqui. Olha aqui. O looping só é substituído por uma coisa chamada jornada. Jornada. Só que a jornada, o ser humano acha que a jornada de vida do adulto é assim, ó. Nasceu, viveu, morreu. Que é a cruz. Nasceu, viveu, morreu. As pessoas acham que isso é jornada. O dia que isso aqui for jornada, acabou, né? Vocês já viram lá no sinal do médico, lá, quando tá aferindo, né, os sinais vitais? Game over, amor. Tudo que você não pode ter na vida é a sua jornada com uma linha. Uma linha. Por quê? Uma linha significa parou, tudo parou, morreu. Vocês já viram, né? Aquele aparelhinho lá que fica medindo, né? Os batimentos cardíacos. A hora que entra na linha, ferrou. Mas tem gente que acha que a vida é isso aqui. Resolvi meu problema do casamento, agora ponto. Agora posso fechar os olhos e só tocar o bambu. Agora tá ótimo. Cuidado. Por quê? Porque a vida, a jornada humana, ó, as casinhas explodindo, ó, as cabecinhas explodindo, ó, as casinhas fazendo sentido. Presta atenção. A vida não é nasceu, viveu, morreu. A jornada que eu acredito. Lá vem a Marisa com o que ela acredita. Porque se você assistir essa mesma aula, outra pessoa fazendo, você pode ter certeza que provavelmente ela pensa a jornada de vida diferente. Eu, dentro de tudo que eu já estudei na psicologia, pra mim, jornada de vida é isso aqui, ó. Jornada de vida é, você vive uma fase boa, aí chega aqui, você vive o caos. Então aqui eu vou fazer um emaranhamento aqui. Aqui é o caos. Pra mim, minha vida é assim? Tô mostrando uma grande conquista aí pra vocês, né? Do nosso novo apartamento. Se eu contar pra vocês o tanto de caos que teve, vocês vão pirar, vocês vão falar, eu teria desistido no meio do caminho. Por que eu não desisto? Porque eu tenho isso aqui muito claro pra minha vida. Muito claro. As fases difíceis que eu passei com o Juliano, eu pensava nisso aqui. Então, ó, primeiro eu vou mostrar o papel todo, tá? Desculpa essas beiradinhas horrorosas aqui. Vamos dobrar isso aqui, tá muito do feio. Ó. Seguinte. Ficou melhor, né? Sem essas beiradinhas feias aqui. Então, é o seguinte. A jornada é isso aqui. Eu nasço, eu vivo, aí eu encontro o caos. Sei lá, vamos pegar que isso aqui já é a nossa vida atual. E você tá vivendo uma fase de caos. Eu passei caos. Ano passado, pandemia, ano retrasado. Você tem caos. Quando você tem o caos, é como se você tivesse tacado a cabeça na parede, tacou a cara no muro. Não tem mais o que fazer, você só tem uma coisa. Tem gente que pensa, não, ainda pode piorar, você pode ir aqui pra baixo. Pode não. É o pior que você podia viver. Aí, deixa eu te contar, agora só tem um jeito, você tem que subir. Você só tem um caminho, que é crescer. Por quê? Porque esse caos é o jeito que a vida tem de falar assim, deixa eu te contar. Tem algo aí
que você não tem de conhecimento que você precisa ter para avançar. É o jeito que a vida tem de falar assim, cresce. Então, o marido curtiu a mensagem lá, você olhou a mensagem, ficou com a sensação, não sei o que fazer, aquela ruindade que você sente é a sua vida te dizendo assim, querida, você precisa saber se posicionar com um marido que está boicotando o casamento. Querida, você precisa aprender a receber carinho, senão seu marido vai te largar. Porque tá assim de mulher querendo carinho dele. Assim, gente. Deixa eu contar pra vocês que eu contei pra ela ontem nos stories. Quem aí não vê stories tá perdendo. Ontem eu falei pra ela. Falei, tem uma fila de no mínimo 10 mulheres esperando seu marido divorciar pra abocanhá-lo. Elas vão disputar seu marido no dente. No tapa. Então, se você não se abrir para receber o carinho dele, uma hora esse sujeito cansa e ele vai encontrar alguém que quer o carinho dele. Ó, me identifiquei com aquele stories. Stories é muito bom pra gente se identificar. Pra gente parar de fazer coisa que às vezes a gente nem percebia que tá fazendo. Então, vamos lá. Essa jornada aqui é pra gente grande, por isso que eu falei pra vocês de maturidade. Falei, eu vou levar isso pra elas, porque eu sei que elas têm maturidade. Pra entender que a vida não é só alegria. Então, gente, isso aqui não existe. Só alegria, só fase boa. Não existe também só caos. Marisa, sempre vivi o caos. Existe isso não. Então, se você se pergunta, será que eu nunca serei feliz no casamento? Você tá vivendo a jornada, você tá achando que a sua jornada é essa linha. Que se tá ruim, vai ficar sempre ruim. E que se melhorar, vai ser sempre bom. Deixa eu te contar um negócio. Se tá bom agora, você curte, aproveita, desfruta. Por quê? Porque amanhã pode estar ruim. Eu vou falar pra vocês depois sobre a história. Eu vou falar agora, dá tempo. Eu sigo a Deia Camargo. E a Deia Camargo é uma esposa, eles têm quantos filhos? Acho que eles têm quase 10 filhos. Alguns que faleceram e outros que estão vivos. E o esposo dela teve um acidente. Ele pulou na piscina para salvar uma filha e infelizmente ficou tetraplégico. Um homem saudável, um homem que vivia o cristianismo de verdade, um homem que pregava, que falava sobre Jesus de uma forma linda. Tinha muitos fãs, um casal maravilhoso. Estavam lá todos muito felizes, nadando. De repente, ele bate a cabeça e ele fica tetraplégico. Hoje é um esforço hercúleo para conseguir fazer com que ele fique de pé, às custas de, são quase 3, 4 homens que tentam segurá-lo. A Soraya disse, a nossa vida é assim mesmo. Há 12 anos atrás tivemos nessa situação. E agora novamente, ó o looping. Olha aqui, eu chego a arrepiar. Vamos nos reinventar aos 65 anos de idade. Todo o caos que passamos foi impulso para crescermos. Olha aqui, chego a arrepiar. Aos 65 anos, escuta aí, tá? Cadê? As novinhas aí de 30, 25, 40, achando que tá perdido. Aos 65 anos, vamos nos reinventar. E todo o caos que passamos foi impulso para crescer. Então, quem tá passando uma fase boa, suave na nave, rindo à toa, aproveite, mas aproveite muito, porque isso também vai passar. Credo, Marisa, tá amarrado em nome de Jesus. Vai passar. Sabe por quê? Porque tem coisa melhor para vir, por vir. Se você hoje tá vivendo uma fase boa e fala assim, não, isso já tá bom para mim. Você não tem visão, você não tem a visão de Deus. Porque a visão de Deus é, se tá bom, pode melhorar e é muito mais. E inclusive depois que você morrer, se você estiver fazendo por onde merecer a vida eterna. Se você tá vivendo uma vida que vai valer a pena, uma vida com sentido, uma vida que aspira não às coisas dessa terra, mas às coisas do alto, isso aqui é só um ensaio do que te espera lá na vida eterna, amor. Mas vamos falar de vida terrena?
Vamos falar de vida terrena. O que acontece? Se eu estou passando uma fase, então essas fases aqui, essa partezinha aqui retinha, eu costumo chamar de platô. O que é o platô? É uma fase que tá assim, tá de boa. A fase do platô é a fase do tô de boa, estamos de boa. Aí, de repente, vem e fica muito ruim. E você começa a pensar, mas será que eu nunca vou ser feliz no meu casamento? Será que sempre vai ser assim? Será que nunca vai ser melhor? Significa que você tá lá no looping. Tem que ser melhor. Agora, o ser melhor, vocês estão vendo que essa jornada aqui, ela é cheia de caos. Aqui tem caos, aqui vai ter outro caos, aqui vai ter outro caos. E isso aqui não significa estar profetizando que a vida vai ser ruim. Gente, a vida real, a vida de quem prospera, a vida de quem hoje está com um casamento muito feliz, a vida de quem hoje está conseguindo coisas inimagináveis, ela foi marcada por pontos caóticos. Caóticos. Faz um empréstimo, daí não dá conta de pagar, tem que fazer outras coisas para conseguir pagar. Caos, a pessoa perde o sono. Uma pessoa que você conhece aí que tem um casamento muito feliz, meu amor, ela passou por muitas fases caóticas. Com os filhos, com o marido, com a mudança de emprego. Início da semana, uma moça falou, meu marido tá na melhor fase financeira dele, mas isso tá me trazendo insegurança. Olha só, marido prosperou, ela tá vivendo a fase de caos. A fase não, o ponto de caos. Caos é um ponto da sua jornada. Então, por favor, se vocês puderem cortar do vocabulário de vocês essa pergunta, será que eu nunca vou ser feliz? Pelo amor de Deus. Isso significa que você está enxergando a vida como se ela fosse looping, que abre e não resolve. E abre e não resolve. E eu fico zonza dentro daquele looping e nada se resolve. Pelo amor de Deus, elimina da sua mente essa visão de looping. Visualiza você lá no looping agora, até ficar tonta, até vomitar. Imagina, ver você lá, você no seu casamento, você na sua vida financeira. Aí agora você apaga isso, apaga. Aí agora você enxerga uma tela em branco, E nessa tela em branco, você imagina, você visualiza a escada. A escada onde você, seu marido e seus filhos vão sempre subindo. E crescendo, e subindo. Mas, Marisa, se eu enxergar a escada, eu vou ter que considerar que vão ter os pontos de caos. Vai! Não põe foco nisso. Diga, eu recebo o futuro do jeito que ele tiver que ser. Eu me preparo, eu preparo o meu futuro para mim. E os pontos de caos que fazem parte da vida do ser humano, eu aceito, eu concordo que para mim também pode ser que eles aconteçam. E esses pontos de caos fica parecendo que daí vai ser outra traição, que daí vai ser outro desemprego. Não, às vezes o ponto de caos é esse que a mulher segunda-feira falou. Agora a gente prosperou muito, eu tô insegura com meu marido. Mas é muito melhor isso do que na época que tava desempregado, sem dinheiro, passando necessidade, brigando todo dia por causa de dinheiro, certo? A outra, meu marido voltou para casa, só que eu não consigo esquecer a traição. Mas pior era quando ele saiu de casa ou quando ele estava fora de casa. Agora você tá passando uma fase difícil porque não tá conseguindo esquecer essa traição, mas ele tá dentro de casa. É igual o jogo de videogame. Passou uma fase, o alívio e a realização. E depois outra fase maravilhosa. É isso. Mas uma hora você vence, uma hora aparece lá game over não, deu que livre. Uma hora lá aparece assim, ó, como é que chama, gente? Well done! Winner! Você venceu! Parabéns! Uma hora chega. Agora desiste pra ver no meio do caminho. Fica lá no looping eterno. Lá naquela fase 3. Não passa da fase 3 não pra você ver. 8h30. 8h30. Meus despertadores aqui estão me avisando, ó. Com a Fabi e a Fran. Não, a Coutinho, Fabi e a Milena. Obrigada, meninas. Já deu meu horário. Tire da mente de vocês essa ideia, essa pergunta. Será que eu nunca serei feliz no meu casamento? O dia que você ouvir uma mulher falando isso, falando, querida, pega um papelzinho aí, deixa eu te mostrar. Você quer ser feliz no seu casamento? Quero. Então deixa eu te contar como é que funciona. Jornada. Passa esse ponto de caos que você tá passando agora.
e vai viver uma nova fase. E vá viver uma nova e maravilhosa fase. E desfruta, porque depois que vier outro ponto de caos. Esse ponto de caos, escuta o que eu tô dizendo pra vocês, não é motivo para desespero. Não é motivo para desespero. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois basta a cada dia seu próprio mal, já disse a Bíblia Sagrada. Eu não sei se eu vou ter que cuidar do meu marido futuramente, porque ele vai estar acamado, sei lá, que vai acontecer um acidente. Deus que o livre, eu não sei. Eu não sei se ele vai ter que cuidar de mim. Eu não sei. Então, não tem que me inquietar com isso. Eu tenho que olhar e ver. Hoje tem algum caos aqui para resolver? Um causinho, um causão? Tem, resolve. Resolve que daí você vai para a próxima fase. Aqui comigo, vocês que ficarem em looping aí, eu vou pôr de castigo no milho. Tá? Fica nesse looping aí, fica zonza. Cada hora buscando uma diquinha, achando que é uma diquinha pequenininha que vai resolver seu problemão. E aí não sai desse looping. Não vive a vida real. Vida real dá trabalho, vida real sua. Sua. Vida real tem lágrima, vida real tem cheiro de CC, vida real tem, sabe, cheiro de suor. Vida real é isso. Aprenda, tenha prazer em viver a vida real. Tá bom? E é isso. Fui, que eu tenho mais o que fazer aqui com as alunas. E quem não entrou pra imersão, faz favor, tá? Só R$97, vocês passariam um dia inteiro comigo, a gente falando de erro, perdão e como lidar com qualquer erro dentro do seu casamento. Seja erro seu, do seu marido, erro pequeno, erro grande, erro inconsciente, erro consciente, essas picuinhas, como é que chama? Fica espiziando um ao outro, esses erros, todos esses erros que estão tirando a sua paz. Se você tá numa fase de caos, essa imersão é para você. Se você já passou pela fase de caos, pelo amor que você tem em Jesus, participa dessa imersão para que você possa desfrutar essa fase. Se tem alguma questãozinha aí que você ainda não conseguiu superar em relação ao seu marido ou erro de algum familiar, pelo amor de Deus, participe dessa imersão. O link deve estar na bio, se não tiver, digita imersão aqui para vocês poderem fazer parte, tá? Que conversa cheia de aprendizado. Fico muito feliz, isso é só o começo de tudo que está por vir. Estamos só começando, amanhã 8h30, a última aula da semana, último encontro da semana. E lembrem-se que é dentro de casa que nós construímos o mundo, beleza? Marisa, não estou conseguindo ver as lives gravadas. Não é possível, não é possível. Chama aí no direct. Chama no direct e fala assim, Marisa, como é que eu faço para assistir as lives? Que aí eu respondo vocês depois da mentoria, tá? Que eu vou ver o que tá acontecendo, porque elas estão aí. Teoricamente era para estar conseguindo. Era para estar conseguindo. Marisa, você estava inspirada nos 21 dias, né? Que maravilhoso. Tava. Desafio 21 dias estava inspirado. Quem não tem desafio 21 dias, adquira. Duas coisas que se eu fosse vocês, adquiria para começar o ano de vocês diferente. Desafio 21 dias e imersão sobre como lidar com erros no casamento. Um é 67, o outro 97. Quer dizer, por menos de R$200, você adquire 2 produtos que já vão construir essa base aí para tudo que você quer na sua vida. Não é só casamento, tá? É pra vida. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Deixa eu ir pra mentoria. Até amanhã.